Bom, todo mundo se lembra que a gente falou na semana... Eu vou ligar minha luz aqui para enxergar direito. Que a gente viu na semana passada o quinto livro do Moisés, que foi o livro do Deuteronômio, né? E é um livro que simplesmente ele contém os discursos do Moisés durante toda a vida que eles tiveram no deserto, a caminhada, o êxodo do Egito para a Terra Prometida. E não é simplesmente repetição de leis anteriores ditadas por Deus, tá? Mas sim esclarecimento e modificações sobre o primeiro livro, principalmente, que é dividido em 3 sermões. Esses 3 sermões, relembra os 40 anos vagando pelo deserto, termina com a exortação para que se observe a lei mosaica. 2, relembra aos israelitas a necessidade do monoteísmo, da observância da lei de Deus, que Deus entregou a eles no Monte Sinai. E 3, oferece consolo de que mesmo que Israel se mostre infiel a Deus e por isso perca a terra, com o arrependimento tudo poderá ser restaurado. É isso que nós estamos falando aqui hoje, tá? Então, nós vamos recomeçar sobre os 10 mandamentos de Moisés, saindo porque ele escreveu os 10 mandamentos após o último livro. Ele subiu no Monte Sinai, ficou dias e dias lá, para que Deus passasse para ele os mandamentos escritos na tábua. Os mandamentos são conhecidos também como decálogo, são um conjunto de princípios, sendo o último escrito de Moisés, que foi um grande profeta do Antigo Testamento ao povo de Deus. E ele é relacionado à ética, à adoração, como a ação de não adorar outros deuses, mas honrar os pais e as mães e guardar o sabá, proibindo idolatria, blasfêmia, assassinato, adultério, roubo, desonestidade e cobiça. Os mandamentos aparecem 2 vezes na Bíblia hebraica, no Êxodo e no livro do Deuteronômio. A primeira aparição dos mandamentos na Bíblia, no Êxodo 20, capítulo 1, versículo 17, é onde Deus dita diretamente a Moisés no Monte Sinai. Na segunda, escrita no livro Deuteronômio, capítulo 5, versículo 21, Moisés, depois de ter com Deus no Monte Horebe, retransmite esses mandamentos aos hebreus. A lei mosaica se refere à lei de Moisés, que é concedida por Deus e escrita numa pedra pelo próprio dedo de Deus no Monte Sinai, segundo a história, que é chamada a Tábua dos 10 Mandamentos. Ela determina, assim, um conjunto de obrigações e atitudes para ser obedecida e que resultam no propósito de atingir um único objetivo, o resultado final, tornado assim fatores múltiplos, agrupados em uma só unidade, o amor. Os mandamentos foram escritos em 2 tábuas de pedra pelo dedo de Deus, e mais tarde Moisés quebrou essas tábuas quando ele chegou na cidade e viu o povo adorando o bezerro de ouro, porque ele ficou muito tempo afastado. Quando ele chegou, então, ele ficou tão exaltado, com tanta raiva, ele deixou o sentimento sobressair a fé e quebrou a tábua, mas Deus reconstruiu. O profeta tinha como missão guiar os seus conterrâneos da escravidão no Egito até a Terra Prometida. Essa era a encarnação, ele teria que cumprir, o trabalho que ele teria que cumprir naquela encarnação. Ele ia passar através do... passar também pelo Monte Horebe, na península do Sinai. Aos pés do Monte Sinai, Moisés recebeu os 10 mandamentos nas 2 tábuas, chamadas Tábuas de Deus, diretamente das mãos de Deus, selando assim uma aliança entre Javé e Israel, o povo de Israel. Nesta jornada, atravessando o deserto, sofrendo intempéries, passando fome e sede, sob um calor inclemente, não era raro o povo se rebelar contra o seu guia espiritual. Portanto, é bem possível que várias das leis consideradas divinas
sejam, na verdade, de natureza social e humana para conter o povo naquela época. Leis que, de acordo com os escritos bíblicos, constituem os textos escritos diretamente pelo Criador em tábua de pedra e doado a Moisés. O papel de Moisés é preparar o coração e a alma do seu povo para a posterior vinda do Messias prometido. Eles ainda não tinham como entender a lei do amor, mas mesmo assim o Decálogo já revelava prescrições de amor a Deus, os 4 primeiros mandamentos e ao próximo os outros 6 como regras. Os 10 mandamentos. Primeiro, eu sou o teu Deus, não terás outro Deus senão a mim. Segundo, não farás imagens esculpidas. Terceiro, não tomarás meu nome em vão. Quarto, santificarás o sábado, porque o sábado, o povo naquela época, fazia orgia, bebida, sexo, aquelas coisas sem precedentes. Quinto, honrarás seu pai e sua mãe. Sexto, não matarás. Sétimo, não cometereis adultério. Oitavo, não furtarás. Nono, não levantarás falso testemunho contra o teu próximo. E o 10º, não cobiçará a casa, a mulher, nem o escravo do teu próximo, ou qualquer coisa que pertença ao teu próximo. E a gente vê isso acontecer nesses últimos governos de vários lugares do mundo. No Japão, quando um cara é descoberto, ele próprio se suicida fazendo harakiri, porque ele vai morrer se pegarem ele fazendo isso. Nos livros do judaísmo, as leis do mandamento são explicitadas numa tabela abaixo. Ou seja, todas as citações das escrituras foram da Bíblia King James. É uma Bíblia escrita, o primeiro cara que escreveu naquela época, depois daquela época, pegando os papéis que o Moisés deixou. A versão da Septuaginta é geralmente seguida por cristão ortodoxo. É um outro livro. Versão de Alexandria é idêntica à Septuaginta, mas os mandamentos de não matar e não adulterar foram invertidos. A ordem, tá? A versão do Pentateuco samaritano ou Torá samaritana tem um mandamento adicional sobre o Monte Gerizim, como sendo o 10º. Eles unificaram 2 e deixaram o 10º exatamente esse mandamento adicional do Monte Gerizim. A versão do Talmud judaico faz do prólogo o primeiro ditado ou a matéria e combina a proibição de adorar divindades, além de Javé, com a proibição da idolatria de outra coisa. Versão de Agostinho segue o Talmud também, combina versículo 3 e 6, mas omite o prólogo como mandamento e divide a proibição de cobiçar em 2 e segue a ordem das palavras de Deuteronômio. Versão da Igreja Católica. O catecismo na Igreja Católica, em grande parte, segue a versão de Santo Agostinho. Imagens usa as palavras no Êxodo em vez do Deuteronômio. A Igreja Calvinista segue os institutos da religião cristã de Calvino, que segue a Septuaginta. Esse sistema também é usado no livro anglicano de oração comum. O cristianismo, em suas igrejas, de um modo geral, exceto as de confissão sabatista, como a Igreja Adventista do Sétimo Dia, entre outras, entende o dia de domingo como o dia do Senhor na nova aliança, pois foi o dia em que Jesus Cristo ressuscitou, o 3º dia. No judaísmo, ele afirma que é referência ao furto em geral, embora, com a base no livro da hermenêutica talmúdica, surgiram ser furto de propriedade, mas esse furto no que o Moisés escreveu nos outros livros é furto de tudo e qualquer coisa, de mulher, de filho, de dinheiro dos outros, de imposto de renda, essas coisas.
significam também que os dias de sábado ou domingo são santos, considerados de observância devido parte da confissão religiosa citada no mandamento de Sabá. O número 3, que significa que a fé deve ser considerada como o terceiro mandamento. Os fenômenos mediúnicos. Isso daqui já começa os 10 mandamentos a entrar dentro dos nossos estudos mediúnicos desde a Idade Média. Então, a gente vai parar por aqui e na semana que vem a gente começa a falar sobre os fenômenos mediúnicos que seriam universais e sempre existiram, com fartos relatos dentro da Bíblia. Os espíritas citam como exemplos mediúnicos bíblicos a proibição de Moisés à prática da consulta aos mortos, que seria uma evidência da crença judaica nessa possibilidade, já que não se interdita algo irrealizável. Segundo, a consulta de Saul, que foi o primeiro rei do antigo reino de Israel, à bruxa de Endor, em Samuel, Samuel 28, capítulo 1, versículo 25, que veio e houve espírito desencarnado de Samuel. E o último dos juízes de Israel e o primeiro dos profetas, Samuel, é registrado na história do seu povo. Terceiro, a comunicação de Jesus com Moisés e Elias no Monte Tabor e na transfiguração de Jesus. Mateus, capítulo 17, versículo de 1 a 9. Na filosofia antiga também temos exemplos. Nos diálogos de Platão, muito tempo atrás, antes de Jesus. Platão fala sobre o daimon, ou o gênio que acompanharia Sócrates e que ele via. Ele era aluno de Sócrates. Então, ele via e ele chamava de dêmon. Muitos espíritas adotam a data de 31 de março de 1848, o início dos acontecimentos mediúnicos na residência das irmãs Fox, em Hydesville, nos Estados Unidos, como marco inicial das modernas manifestações mediúnicas, alegadamente mais ostensivas e frequentes do que jamais ocorrera, o que levou muitos pesquisadores a se debruçarem sobre tais fenômenos. Daí a descoberta desse monte de fatos antes deles, antes de Jesus, certo? A semana que vem a gente vai falar sobre os 10 mandamentos à luz da doutrina espírita.